Gente, senta aí porque eu preciso falar sobre isso. Amanhã tem final de Copa do Mundo, Argentina x Espanha, e esse clima já é familiar pra gente aqui no Brasil, porque a gente já viveu esse filme antes em 2022, aquele desconforto gostoso de torcer contra o rival histórico enquanto finge que não liga. Só que dessa vez não é só o Brasil, é praticamente a América Latina inteira dizendo a mesma coisa em coro: vai, Espanha! Depois que a Argentina bateu a Inglaterra na semifinal, os jogadores ergueram uma faixa dizendo que as Malvinas são argentinas, e isso já gerou barulho político, com pedidos de sanção da FIFA e a Casa Branca dando as costas pro assunto. Mas o que mais chamou a atenção foi a reação do resto da América Latina. Pesquisas saindo direto de São Paulo, Bogotá, Santiago e Cidade do México mostram um sentimento praticamente unânime: ninguém quer ver a Argentina campeã de novo. Teve até aquela imagem que viralizou do Lamine Yamal photoshopado de camisa da seleção brasileira, com a legenda dizendo que ele virou a esperança do povo brasileiro, e isso resume tudo, porque a gente literalmente tá adotando o adversário do adversário, aquela clássica jogada de guerra psicológica de torcedor. Historicamente, quando um time latino-americano avança numa Copa, o resto da região torce junto, é aquele papo de família latina, mas com a Argentina isso quebrou, e quebrou de um jeito que já virou padrão desde 2022. Um sociólogo colombiano resumiu bem: essa dinâmica de solidariedade simplesmente se rompeu quando o assunto é Argentina, e não é só rivalidade esportiva pura, rolam narrativas de que a seleção argentina é queridinha da FIFA e que o Infantino facilita as coisas para eles. Um torcedor brasileiro numa feira de figurinhas em São Paulo foi direto ao ponto dizendo que a Argentina teve ajuda de arbitragem, e teve gente comemorando quando a Inglaterra abriu o placar contra a Argentina na semifinal, comemorando o gol da Inglaterra. Isso é forte. Do lado mexicano, um policial de 51 anos chamou o Messi de lenda, reconheceu o talento, mas disse que se for pra suar e quebrar as costas em campo pra ser bicampeão ele aceita, agora se for arbitragem ajudando, aí não aceita. Até a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, brincou numa coletiva perguntando pros jornalistas quem eles estavam torcendo, e o coro voltou uníssono: Espanha, Espanha. Tem também um componente político que ninguém tá escondendo. Um trabalhador chileno de 29 anos foi sincero dizendo que não curte nada o presidente argentino Milei, e que a ideia dele desfilando com uma taça de Copa do Mundo simplesmente não cai bem. Isso não é mais só bola, virou política, virou identidade regional, virou um jogo de quem representa o que na América Latina inteira. E o próprio Messi sabe disso. Ele comentou que há 4 anos eles alcançaram o que queriam, jogar a final e ser os melhores, e que de novo mostraram que ninguém dá nada de graça para eles, soltando uma frase que ficou marcada: que doa em quem doer. Isso é Messi sendo Messi. Ele sabe que virou vilão para metade do continente que deveria, teoricamente, estar na torcida dele, e ele não tá nem aí. Fora essa guerra de torcida, tem contexto real rolando também: chuva de crítica pra FIFA, ingresso caríssimo com os mais baratos beirando $7.000 e camarotes chegando em 40 mil, e agora até fumaça de incêndio florestal ameaçando a final em Nova Jersey. Mas o coração da história continua sendo esse: um continente inteiro escolhendo lado contra o próprio vizinho, o que é meio irônico, porque no fundo o futebol latino-americano sempre vendeu essa ideia de união, latinos contra o mundo, mas na hora H, quando é a Argentina do outro lado, essa união simplesmente evapora. Então me conta aqui embaixo: você tá na torcida pela Espanha amanhã ou você consegue deixar a rivalidade de lado e torcer pelo irmão latino? Porque se a história se repetir, e pelo visto vai, amanhã boa parte do Brasil vai estar gritando gol pro Yamal com a mesma intensidade que gritaria por um gol da seleção, e é isso que faz Copa do Mundo ser Copa do Mundo. Não é só sobre o troféu, é sobre essas rivalidades malucas, essas alianças temporárias, essa loucura toda que só o futebol sul-americano sabe fazer tão bem. Thank you for watching. Subscribe to the channel and leave a like. See you in the next video.